Eu quero ler um texto e, a partir deste texto, fazer alguns comentários. Então, Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. A gente começa a partir daqui a nossa reflexão bíblica. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, disse a eles, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, Simão, Pedro e André, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Amém, irmãos? Hoje eu quero comentar com os irmãos a respeito da voz de Deus, ou como a gente costuma a falar, ouvir Deus falar, ou ouvir a voz de Deus, que são termos que nós usamos, no mundo cristão, ou no mundo evangélico, ou no meio do povo de Deus. Nós sempre ouvimos esse termo, ouvir Deus falar, ou ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Porém, às vezes, não sabemos ao certo definir isso, ou explicar esse fenômeno da fé em Deus, que é ouvir Deus falar conosco. Sendo uma reflexão, eu não quero aqui estabelecer um parâmetro, ou um modo operante, ou um padrão de como Deus pode ou não pode, de como Deus deve ou não deve falar. Não é essa a minha intenção. Nessa reflexão, eu quero expor a vocês o que eu aprendi ao decorrer do tempo, baseando em algumas experiências, me baseando na meditação, na reflexão e na observação das Escrituras. O objetivo é apenas dar aos irmãos um direcionamento para que possamos discernir a voz de Deus, para que não sejamos enganados, porque nesses últimos dias surgem muitos falsos profetas, e também se intensifica a atuação do espírito do anticristo, ou também, como chamado na Bíblia, o espírito do engano. Então, algumas coisas eu quero falar a respeito da voz de Deus, e começo falando de que Deus, Ele usa elementos compreensíveis aos sentidos humanos para falar conosco. Nós fizemos uma leitura agora que fala a respeito da chamada
o convite dos primeiros discípulos e posteriormente apóstolos de Cristo, que foi Pedro, André, Tiago e João. Eles eram pescadores, e num dia eles estavam lá pescando. Provavelmente era a profissão deles, eles usavam a pesca como meio de subsistência, ou seja, eles se alimentavam daqueles peixes, como também vendiam aqueles peixes, ou faziam trocas, permutas, que era muito comum nos tempos antigos. Então a profissão deles, a vida deles era sustentada através da pesca. E olha que engraçado, um dia eles ali estavam pescando e Jesus passa por eles, e sem muitas palavras, pelo menos é o que parece, sem muitos argumentos, porque uma característica do espírito do engano ou do espírito do anticristo é o uso de palavras persuasivas para arrebanhar pessoas. Agora, Deus não precisa de muito disso, dessas artimanhas, esses artifícios humanos. Parece que sem muitas palavras Jesus só olhou para eles e disse: olha, vinde após mim, venham comigo, André, Pedro, Tiago, João, venham comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E pelo que parece que nós lemos, eles não hesitaram, eles não questionaram, simplesmente eles deixaram as redes, deixaram o barco e seguiram Jesus, e seguiram a Cristo. Então Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, Deus, Ele usa elementos compreensíveis ao homem para falar conosco. Nesta ocasião, Ele usou a profissão de João, Ele usou a profissão de André, Ele usou a profissão de Pedro e de Tiago, usou da pesca e disse: olha, larga aí, vem comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo e foram, e passaram a viver com Cristo 24 horas. Jesus usou um linguajar que eles entendiam, a pesca. Quem já pescou aqui, irmãos? Levanta a mão. É bom, né? Nossa. É bom demais. Imagina só a mente deles, pescadores. Hoje, tem a pesca para sobreviver, a pessoa que pesca para ter o que comer, Tem a pesca como profissão, a pessoa que vende os peixes, E é uma indústria que move bilhões no mundo inteiro. E tem a pesca esportiva. Tem até alguns canais, pagos, que você vê isso. E vários pesqueiros e clubes. E você vai lá para pescar e ter a experiência de pegar um peixe. Só que, tanto na pesca como meio de sobrevivência, profissão ou a pesca esportiva, tem uma coisa em comum, que é o prazer de pegar o peixe. E quanto maior o peixe, maior o prazer da pesca. Não é assim? Quem já pescou? É assim, não é, irmãos? Eu me lembro, irmãos, eu tenho história de pescador, hein? Na minha infância, eu não me canso de falar isso, e sempre eu falo isso nas oportunidades, eu morei numa fazenda. Meu avô e minha avó eram caseiros, Cuidavam lá de uma parte da fazenda, onde tinha a casa dos donos, que era uma mansão, e tinha uma casa um pouco mais afastada,
e várias outras casas, tipo um vilarejo, né? E trabalhavam lá para o dono da fazenda. E literalmente eu morava a poucos metros, ou no máximo 1 quilômetro de distância da margem do rio Tietê, lá no interior de São Paulo, em Araçatuba. Então eu acordava, a minha visão era o rio Tietê, com mais de 1 quilômetro de largura. Era muito lindo. A água era transparente, é ainda transparente, é maravilhoso. Se você pegar um copo transparente, pegar a água assim, ó, você bebe ali naquele momento da água, tão pura que é. E a minha infância foi ali, muitos anos, foi ali, e era de praxe, todo final da tarde, bater uma varinha lá na beira do rio. E quando não, num barco velho que meu avô tinha, de madeira, tinha que andar com uma bacia, porque tinha mais água dentro do barco que fora. Então você tinha que ficar jogando a água de dentro do barco para fora. Era uma maravilha, mas eram momentos maravilhosos. E quando a gente pescava e voltava com a sacola ou bornada cheio, era uma alegria. E era motivo de disputa entre eu e meus primos, que iam lá aos finais de semana, e eu morava lá, né? Então eles chegavam, eu já contava a história. Falei, olha, bati a varinha lá com o vô e peguei não sei quantos peixes. E abri, tinha um congelador lá, que era só para peixe. Aí abri, mostrava aquele monte de peixe lá, limpo, que minha avó, coitada da minha avó, era trabalho para ela. Um monte de peixe no congelador, na geladeira, mas era aquela coisa, aquela experiência muito marcante, marca hoje. E eu gosto tanto, e foi tão marcante para mim isso, que recentemente minha esposa vai ter da risada. Nós voltamos lá, e eu fui bater varinha lá num pier, que fala, né, que vai ter no meio da água assim, e estavam pegando uns peixes que ninguém gosta, chamado porquinho, não sei muito bem que raça que é isso, mas era porquinho o nome do peixe. E eles estavam pegando um monte, e eles pegavam e jogavam de volta na água, porque ninguém gostava daquele peixe, não sei porquê. Mas quando eu pegava um daquele peixe, irmãos, eu pulava naquele lugar. Eu ficava tão feliz, e todo mundo olhava, olha, o cara está feliz porque pegou um porquinho. Até meus primos me zoavam, está feliz porque pegou um porquinho, um peixinho desse tamanho não significa quase nada. Mas a experiência, para quem gosta, né, da pesca e do prazer de pegar o peixe, é algo que só aquela pessoa que gosta sabe. Amém? Então Jesus usou um elemento compreensível aos sentidos daqueles homens para falar, olha, sabe o prazer que você tem de pegar um peixe, de brigar com ele na varinha, de fazer a varinha tocar na água, afundar na água. Eu vou te dar uma sensação muito maior para vocês, se vocês me seguirem. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles, olha, já largaram a rede e foram e seguiram Jesus. Deus usa elementos compreensíveis a nós, ao nosso sentido, às nossas limitações, para falar conosco. Ao taxista ele fala de um jeito, porque ali, né? Ao pescador de outro, a secretária, a comissária de bordo, e assim vai. O céu é o limite, mas ele usa elementos compreensíveis. Um outro elemento que Deus pode usar para falar conosco é o sonho. E parece que esse formato, ou esse meio, era até comum nos tempos bíblicos, porque José, marido de Maria, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele fica sabendo do nascimento de Jesus, ele fica sabendo
de que aquela gravidez que a mulher dele estava tendo era o fruto do Espírito Santo. E ele fica sabendo através de um sonho, porque José percebeu, Maria interrompeu o ciclo menstrual dela. Quer dizer o quê? Bem provável uma gravidez. Eles eram noivos. Ele falou: eu não me deitei com a mulher, e a mulher está grávida, o que está acontecendo aqui? E ele, não querendo difamar ou fazer qualquer coisa que denegrisse a imagem dela, ele secretamente no coração fala: eu vou fugir de casa, porque daqui a pouco vão começar a perguntar de quem é esse filho, e eu sou noivo, nem me casei com ela, nem me deitei com ela ainda. Ele tenta fugir. Então aparece Deus ou um anjo em sonho e fala: José, não temas em se casar com Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e o nome vai ser Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Ele vai ser o Salvador, é o Messias prometido pelos profetas antigos. E Deus anunciou a José sobre o nascimento e a obra de Cristo através de um sonho. Para ele foi assim. Pode ser com qualquer um. Há sonhos que dizem alguma coisa, e há sonhos que são só sonhos. Neste caso, foi uma forma que Deus falou: se eu falar com José, ele vai acreditar, então eu vou lá e falo. Um exemplo do que isso pode acontecer de fato, uns anos atrás, quando eu fui pastor de uma igreja em Jardim São Marcos, Patrícia, acho que foi a primeira, né? É isso, Jardim São Marcos, acho que foi em 2004, alguma coisa assim. Eu tinha ido de manhã para uma reunião lá na igreja, em outro lugar, né, em outra localidade, e a gente morava a uns 200 metros, bem próximo da igreja. E eu fui lá fazer o que eu tinha que fazer, e quem ia abrir a igreja naquele dia era a Patrícia. E naquela noite, naquela madrugada, né, ela teve um sonho interessante, de que a igreja estava sendo roubada. E no sonho ela abria a porta da igreja e não tinha mais nada dentro da igreja. Estava vazio lá, não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha mais mesa de som, não tinha nada. E ela sonhou isso. Quando eu saí de casa umas 7 horas da manhã, estava dormindo, ninguém me falou nada, eu peguei o ônibus e fui fazer o que eu tinha que fazer em outra comunidade, outra igreja. E quando ela foi abrir a igreja, e não é que era mesmo, ela abriu a igreja, irmãos, não tinha nada em cima. Roubaram os pratos da bateria, tinham roubado a mesa de som, o microfone, o teclado, a guitarra. E se não me engano, naquela época eu tinha acabado de comprar um microfone sem fio, com muito sacrifício. Levaram o microfone, mas deixaram a base, não serviu para nada. Eu olhava para aquilo, o que eu vou fazer com isso, né? Microfone sem a base, seu microfone não é nada. E levaram tudo, fizeram a limpa, não arrombaram porta, nada. Entraram de um jeito lá que não sei como e entraram, mas não tinha nada. Nesta ocasião específica, Deus já tinha de alguma forma mostrado para ela no sonho: você vai chegar na igreja e não se assusta, vai estar limpa, vazia, não vai ter nada. E levaram tudo mesmo. Isso aconteceu. Então ele vai usando elementos compreensíveis a nós para falar conosco. Um outro exemplo que eu vou dar, e agora preste muita atenção, porque quando esse assunto é falado no meio cristão evangélico, gera
algum desconforto ou alguma anomalia. Deus, Ele pode falar através de um elemento bem compreensível a nós, que é a música. É já conhecido, né? Na internet, se você abrir o YouTube, tem várias experiências científicas falando do benefício que a música traz a nossos sentidos, à nossa vida. Houve até uma ocasião que eu me recordo de uma reportagem de que um rapaz, ele estava sendo operado no seu cérebro, e no momento que ele era operado, ele tocava um violão, porque aquele gesto, né, de tocar o violão ou de ouvir o som, aquele momento da música, contribuía para o sucesso da cirurgia que estava sendo feita nele. E ele tocando, ele estava, a anestesia devia ser só naquela região, e ele lúcido, tocando um violão, um instrumento. E a cirurgia foi um sucesso, porque de alguma forma contribuiu a música naquele instante para facilitar a cirurgia em um local tão complexo que é o cérebro. Então é bem conhecido que a música, ele tem um poder terapêutico na vida das pessoas, de quem toca os instrumentos ou de quem ouve. Se não me engano, Beethoven, ele era surdo. Mas como um surdo pode tocar como aquele homem tocava? É um mistério. Mas de alguma forma a música comunicava a ele algo inspirador. Sabe lá de que forma? Ou simplesmente ele foi um instrumento para comunicar algo a outras pessoas que ouviram ou que o ouvem? Mas é conhecido por várias experiências que a música tem esse poder. E quando eu falo de música, não me refiro a nenhum gênero específico. Até porque seria medíocre da minha parte falar que Deus só se move, só se apresenta, só pode falar a nós através de um gênero específico de música. Como que se Deus fosse patenteado por aquele gênero e só falasse por intermédio dele. A música, ela é ampla. Sabe como eu entendo a música? Como as veias que tem no nosso corpo. Existem aquelas micro, né? São os vasos. Existem aquelas outras que é um pouco mais grossas, e aquelas que têm função um pouco mais críticas, que estão no coração, no cérebro. Mas enfim, todas têm um propósito específico, que é fazer com que o sangue passe por todos os elementos do corpo, para que a vida exista num todo. Então música, entre aspas, é mais ou menos assim. É o mapa da veia do corpo. E se Deus, ele pode usar a música, e acredito que use, para falar conosco, não podemos limitar a um gênero específico, patentear aquele gênero como uso exclusivo do divino. Deus pode usar. E eu vou te contar um testemunho para você de como Deus pode usar a música. Eu me lembro, hoje eu estou meio nostálgico, falando da minha infância, né? Mas olha só, eu me lembro de uma cena muito importante para mim, na minha infância, que era os domingos.
O meu avô, quando eu morei com ele, vários anos, né? O meu avô, no domingo de manhã, sentado ou deitado no sofá, ouvindo aquele programa A Viola, Minha Viola, como é que é o nome daquela senhora? Inesita Barroso. O programa de domingo de manhã era esse. O meu avô lá sentado, e às vezes eu na sala junto, ou na copa, ou lá fora, só que ele ouvia aquilo, era quase que uma religião para ele ouvir aquele programa, participar ali, né, daquele programa. E tem aquelas modas, aqueles dedilhados e aquela viagem toda, né? E eu ali. Era isso e depois a Fórmula 1 com Ayrton Senna. Era isso. Só que esse ponto isolado da história parece que não significa muito, né? Um avô sentado ou deitado no sofá assistindo um gênero musical que é a moda de viola, né? Só que para mim quer dizer muito mais que isso, porque numa fase de complicações financeiras da minha mãe, da minha vida, o meu avô e a minha avó, eles me acolheram na casa deles, no lar deles, e me amaram tanto que para eles eu não era só um neto, eu era um filho para eles. Eu me lembro, quando eu lembro desse gênero musical, né, a moda de viola, eu lembro de quando eu morei na fazenda e o meu avô era boia fria. Alguém sabe o que é boia fria? Os mais antigos sabem, né? Cortador de cana. Muitos anos cortador de cana. Foi lá, até nessa profissão que ele contraiu uma doença de Chagas. Foi cortador de cana. E eu lembro quando eu morei na fazenda com eles lá, e depois ele deixou de cortar cana e virou caseiro, cuidava do pomar, das árvores. Eu me lembro que a forma que eu era tratado era muito linda, porque nesse tempo eu fiquei distante do meu pai, distante da minha mãe, e todo o carinho que eu receberia se estivesse presente o meu pai e minha mãe, eles, como avós, tiveram comigo. Ao ponto de que para ir para a escola eu tinha que acordar 4 horas da manhã e pegar um ônibus, aqueles ruralzão, escolar rural, não sei se vocês já viram, é um cataloço, irmãos. 4 horas da manhã, às vezes num frio, e minha avó lá, toda agasalhada na porteira comigo, esperando o ônibus. Às vezes na chuva, aí eu tinha aquelas galochinhas, né, de plástico, ela também, e todo empacotado no guarda-chuva, aquele vento, e a velhinha lá, comigo para eu não perder um dia de aula, porque da onde eu morava na fazenda até a cidade, é uma média de 25 quilômetros, e esse ruralzão era maravilha, passava em todas as chácaras que tinha dentro da fazenda lá, em todos os vilarejos, né, em várias fazendas. Eu saía, entrava 4 horas da manhã e andava até às 7 horas para chegar no colégio, pegando toda a criançada no sítio, nas fazendas. E eu lembro disso. Sabe o que significa isso para mim? Uma expressão de amor. Então, quando eu lembro, e várias outras ocasiões, situações que eu passei naquela época, quando eu lembro desse gênero musical que é a viola, eu lembro dessa cena do meu avô ouvindo, minha avó fazendo as coisas, eu fazendo as coisas, e meu avô ouvindo aquilo como se fosse uma religião para ele. Mas para mim essa lembrança só diz uma coisa: amor, cuidado, zelo, amor. E foi isso que me lembra, amor. E Deus é o que, irmãos? Amor. A
A essência de Deus é amor. Hoje, infelizmente, ele não está mais conosco, minha avó está lá ainda, e às vezes eu vou visitá-la. Mas olha só a música, falando entre as linhas, né? Entre as linhas, sobre o amor. Então Deus, Ele usa elementos compreensíveis a nós para falar conosco, ainda que demore anos e anos para que possamos compreender isso, que Deus fala conosco através de elementos que compreendemos, seja a pesca, no exemplo que nós demos, seja no sonho, ou seja num gênero, ou na música, ou um gênero específico musical. Continuando, Deus fala através da sua criação. E eu quero ler um texto em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, o próprio Jesus usando a criação para falar com aquelas pessoas. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, porque nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que as roupas? Ó Jesus, olhai para onde? Para as aves do céu. Olhai para a natureza, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, que nem cegam, que nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí eles falam para o pessoal: não tendes vós muito mais valor do que elas, do que as aves dos céus? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados e preocupações, qual de vocês pode acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado é igual a 66 centímetros. E quanto ao vestuário, por que vocês andam se preocupando além do necessário? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu poder, se vestiu como qualquer um desses lírios. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã seca-se e é lançada no forno, ou seja, vira lenha, não vestirá muito mais a vós, homens ou povo de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que vamos comer, ou o que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, ou as demais pessoas, o fluxo do mundo procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, a comida, a bebida, a vestimenta, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, Jesus usando a natureza para falar àquelas pessoas.
E não é só essa vez, inúmeras vezes nas parábolas, em vários outros exemplos que ele dá, ele diz: olhai, observe, reflita sobre a obra de minhas mãos, sobre a criação, porque ali eu estou e ali eu falo também. Então olhe para as aves dos céus. E aqui Jesus fala a respeito da preocupação em excesso, demasiada, do que as pessoas vivem. A seguinte indagação: como será meu dia de amanhã? E é uma inquietação humana que cada dia que passa é mais intensa, porque no início das palavras que nós lemos, Jesus ele fala assim: não é o corpo mais que a vestimenta, não é a vida mais do que o alimento, porque essa inversão de valores que tem, de que o ter é maior ou melhor do que o ser. Então, se você não tem, você não é. Se você não tem, para muitos você não existe, você não é nada, porque o ter vale mais do que o ser. Porque não importa em uma sociedade corrupta, não importa se há bondade, se há amor, se há o cuidado, não importa nada disso, se de alguma forma isso não chegar no fim de ter. Porque ter, para a grande massa, é melhor do que ser. E a inquietação humana gira em torno de tudo isso. Eu não estou dizendo que pode ou não pode, ou deve ou não deve, querer isso, aquilo, outro, nada disso. Mas aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E quando você tem um tesouro, ou busca um tesouro, você é capaz de perder a própria vida para alcançar esse tesouro. Não é assim? Vamos dar um exemplo bem bobo. O filme lá, o Piratas do Caribe, né? O Jack Sparrow, vamos dizer assim, faz as suas falcatruas para conseguir o tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, Jesus fala essa inversão de valor. Então não inquieta, olha para a natureza, olha para as aves. O Pai Celestial alimenta. Vocês vão um pombo morrer de fome, irmãos? Não, ele morre trombando com um ônibus, com a estilingada, com a arminha de chumbo, com, se alguém conseguir pegar com a pedrada. Mas de fome eu não imagino um pombo morrer de fome. Porque Deus dá provisão para a sua criação. Então Jesus fala: vocês não tendes mais valor do que os pombos, do que as aves dos céus? Você, igual esses dias eu tinha uma experiência, fui dormir consegui dormir 3 horas da manhã, eu deitei às 11h30, mas eu fiquei rolando da cama, aí eu acordei, fui passar, liguei a TV, não estava nem falando, não é aqui que eu tenho que ficar. Eu voltei para a cama, vim para cá, eu estava preocupado com um monte de coisa. Aí Jesus fala assim: com toda a sua preocupação, quem é que poderá acrescentar um côvado ou 66 centímetros à sua altura? A única coisa que aconteceu comigo foi ficar no outro dia com sono, porque eu tinha que acordar cedo. Foi de sexta passada, se não me engano. Então sábado eu tinha compromisso cedo, levar a Juliana no médico. A única coisa que eu consegui foi isso: sono. Irritado durante o dia porque eu fiquei com sono. Só isso.
não adiantou nada. Então olhai, observe a criação de Deus. Aí Jesus completa. Busque o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o seu tesouro esteja guardado em Deus. E busque o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, você vai trabalhar, você vai acordar cedo, e eu vou te abençoar, e vai ser acrescentado. Mas estou desempregado, Deus providencia a porta de emprego, e assim nós vamos indo, caminhando. Deus fala através, e pode falar através da natureza. A voz de Deus através da sua criação. E aqui eu vou entrar num outro ponto, e já estou terminando. Deus fala, ou pode falar, através da nossa própria consciência. Através da nossa própria consciência. E particularmente eu acho que é mais desta forma que eu me identifico. Eu vou contar a história para você, que você já deve ter ouvido. A mulher com o fluxo de sangue. É bem comentado, né? Porque foi um milagre ela ser curada. Foi um milagre no momento que ela tocou em Jesus e foi curada, né? Mas ali houve um choque de consciência, onde acredito eu que Deus falou com ela através da própria consciência dela. Porque na tradição judaica, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela tinha que se separar e não ter contato com o homem. E caso de alguma maneira qualquer tipo de contato físico ela tivesse com o homem, aquele que tocou nela seria considerado imundo naquele período de 7 dias. E ainda mais, lá em Levítico capítulo 15 fala isso. E ainda mais, se por alguma razão, sabe lá qual for, aquele fluxo de sangue ou aquele ciclo menstrual perdurasse por mais tempo, todos os dias que a mulher tivesse naquela condição, ela seria considerada imunda. E o que ela tocar, ou o que tocar nela, seria imundo até o final do dia. E essa mulher que conta a respeito que foi curada, ela estava com um fluxo de sangue há 12 anos. Acredito eu, por uma doença. E ela já tinha gastado todos os recursos financeiros para tentar curar aquela situação, curar aquela doença. E não conseguiu. Então, durante 12 anos da vida dela, não havia contato físico com nenhuma outra pessoa, porque segundo a tradição, o costume, se um simples abraço, aquela pessoa era considerada imunda. Então, até para examinar ela, se o médico deveria ser de outra cultura, porque um médico, nas tradições dela, nem ia tocar nela. Mas levar um sacerdote para examinar. Então foram 12 anos de sofrimento, de prejuízo, de solidão. E agora ela ouve Jesus. E no meio da multidão que cercava Jesus, ela toca em Jesus. Neste toque, ela é curada. Imediatamente, ela é curada, o fluxo de sangue para. E ela é curada. E Jesus faz uma pergunta difícil de responder:
quem que me tocou? Porque imagina você num estádio de futebol, ou num ginásio de futebol, ou melhor para você entender, no metrô às 6 horas da tarde, quem me tocou? Não dá. Quando eu pegava trem às 6 horas da manhã, às 6h30 da manhã, irmão, vou te falar, às vezes eu era tão esmagado que eu ficava com dor a semana inteira, nem um dia que eu não dava aquilo. Era terrível, Deus me livre. Então Jesus faz uma pergunta difícil: quem me tocou? No meio da multidão. E aquela mulher, naquele instante, tem todo um conflito cultural, interno, porque ela pensa assim, eu pensaria assim: eu sou imunda. Primeiro, já não deveria estar no meio da multidão. Segundo, eu toquei num homem, estando nesta condição, ou seja, ele está imundo agora. No pensamento, como eu vou deixar aquele que me tocou ser considerado imundo? Como eu vou deixar aquele que me curou ser considerado imundo? Olha os conflitos. Olha os conflitos. E se eu me exponho agora, todo mundo vai olhar para mim e vai falar: o que você está fazendo aqui, sua praga? Vai deixar todo mundo imundo, todo mundo tocou em você, todo mundo relou em você, agora está todo mundo imundo aqui. E eu dar uma surra nela, ou no mínimo ia ouvir muitas coisas desagradáveis. E Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E a mente dela, um rebuliço, a tempestade. Eu falo e corro o risco de ser apedrejada, ou no mínimo alguém me tocar, jogar para o alto e fazer alguma coisa comigo, ou eu fico quietinha, já estou curada, vou para casa e fica tudo como está. E Jesus fica imundo lá, ele nem sabe que foi eu que toquei, então estava tudo certo. Mas a consciência dela falou com ela, dizendo: eu não posso deixar aquele que me curou ser considerado imundo. De alguma forma, Deus falou na consciência dela, e ela se apresenta a Jesus dizendo: foi eu, Jesus, foi eu, e a situação foi essa e essa, foi eu. E olha as palavras finais de Jesus em Marcos capítulo 5, versículo 34: e disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Curada ela já estava, só que naquele instante ela foi muito mais além. Ela foi salva, nome escrito no livro da vida, foi salva. De alguma forma Deus falou na consciência dela, de que ela não poderia voltar para sua casa sem se apresentar e sem confessar de que ela não deveria estar ali, ela não poderia tocar em ninguém, mas ela fez tudo aquilo na ideia, na fé, na crença de que aquele era o Filho de Deus, e que não seria um toque de uma mulher imunda que tornaria o Filho de Deus imundo, porque não há nada e ninguém que possa desfazer aquilo que é, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, a encarnação de Deus. Então eu vou me apresentar. E foi salvo. Deus fala através da nossa consciência, da nossa própria consciência. Deus fala, e já vamos concluir, através das Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim.
Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo 3,16: e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. Instruir na justiça. Então o próprio Jesus fala: examina as Escrituras e cuide de ter nela a vida eterna, porque elas falam de mim, testificam de mim. Elas testificam de mim. E aqui as Escrituras, e eu vou falar um negócio para você. A Bíblia, nesse formato que nós temos, nesse tempo que Jesus falou, não existia. A Bíblia, no formato que nós temos hoje, começou a existir 200 anos depois da ascensão de Cristo. Porque até os apóstolos, ou o primeiro século, o segundo século da igreja, as Escrituras eram o Antigo Testamento. Então Jesus, quando fala examinai as Escrituras, naquela ocasião ele se refere ao Antigo Testamento, que para eles eram as Escrituras. Quando Paulo fala para Timóteo, examinai as Escrituras, porque ela é inspirada para ensinar, para corrigir, para dar instrução na prática da justiça, Paulo já se refere ao Antigo Testamento e às cartas que estavam circulando no primeiro século ou no segundo século da igreja. Então, ano 200 depois de Cristo. Então, toda a Escritura é inspirada. Então, examine a Escritura. Teve um homem, e não se faz menção do nome dele, mas o escritor de Hebreus, ele faz uma leitura do Antigo Testamento maravilhosa. Quer começar a ler a Bíblia? Comece por Hebreus. Eu, na minha opinião, comece por Hebreus. Porque Hebreus foi escrito por um judeu messiânico, ou seja, um judeu convertido a Cristo. Então ele faz toda a leitura das principais figuras do Antigo Testamento que representa a Cristo. Ele faz essa leitura e explica tudinho. Então Jesus, o sumo sacerdote, Hebreus explica o significado. Ele fala a respeito de Jesus, sobre a superioridade de Jesus aos anjos, porque na tradição judaica havia uma certa consideração às manifestações angelicais, devido à experiência dos pais da fé dos antigos. Então ele fala: Jesus é superior aos anjos. Ele fala sobre o templo, ele fala sobre o deserto, que o povo caminhou os 40 anos, mas não entraram no descanso por causa da rebeldia. Aí ele se refere ao descanso de Canaã, ao descanso da terra prometida, com uma vida eterna que nos é proposta em Cristo. E vai fazendo a leitura do Antigo Testamento, das principais figuras de Cristo nos tempos antigos, e explicando como tudo isso se cumpriu em Jesus. Como tudo isso calhou, o fim foi Cristo. E ele explica tudo. E essa leitura que nós temos que tentar fazer das Escrituras, da Palavra de Deus. Hoje temos o Novo Testamento, que foram encontrando e reunindo os escritos dos apóstolos, dos discípulos, dos que viveram com Jesus. Então, essa leitura que nós temos que fazer. Jesus, o fim de tudo. Jesus, a causa de tudo. Jesus, por Ele, para Ele e por... como que é a frase? Por Ele, dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Essa leitura que nós temos que fazer da Palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras,
porque cuidais ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. E agora eu vou fazer uma crítica ao movimento evangélico. A maioria não quer fazer nada disso do que eu falei. A maioria quer o marmitex, a palavra pronta ali, o prato feito. A maioria quer. Enquanto Jesus fala assim: observa, olhai, reflita, pense. Aí tem aquela massa, aquele grupo que anda atrás do profeta, da profecia, do fulano, do ciclano, da mandoquinha, porque está ali até o prato feito. Vou te falar, quando você vai na padaria e come um prato feito, tem qualidade, irmãos? Prato feito de R$8, tem qualidade? Daí você tira. Não estou generalizando, mas o povo está assim. Quando Jesus fala, vamos refletir, vamos pensar, põe um tic-tac aí, para bater cabeça um com o outro, examina, leia as Escrituras. Porque você acha que os escribas nos tempos de Jesus eram os que conheciam mais? Os escribas, eles faziam cópias do Antigo Testamento, e a regra era que eles tinham que fazer as cópias fidedignas aos primeiros escritos. Eles conheciam de cabo a rabo. Jesus não criticou os escribas pelo conhecimento que eles tinham, mas pela falta de amor na aplicação daquilo. Mas eles conheciam. Hoje o pessoal quer o prato feito, uma marmitinha rapidinha ali no domingo. Nós vamos mais além. A voz de Deus é como o oceano, não dá para saber onde começa, onde termina, só sei que é muita água, e não dá para medir a quantidade dessa água, é muita, é a voz de Deus. Agora eu vou terminar. Mais importante do que as possíveis formas que Deus pode falar, é importante discernirmos quando é Deus que está falando. Porque o espírito do anticristo, ou o espírito do engano, ou o nosso próprio coração, que é enganoso, ele usa os mesmos elementos que eu citei para nos induzir a distanciar do Evangelho. Então, o espírito do engano, ou do anticristo, ou o engano no nosso próprio coração, ele pode usar sonhos também, pode usar coisas compreensíveis ao nosso entendimento, pode usar a natureza, no entanto que tem tantas religiões fundadas através da natureza, né? Adora o sol, a lua, as estrelas, o peixe, a água, a vaca e a barata, e assim vai. E assim vai. Então, mais importante do que um meio ou um mecanismo é o conteúdo, é discernir quando é Ele que fala. E eu vou ler 2 textos com vocês, e o terceiro eu já li, de que a palavra de Deus é inspirada para corrigir, para ensinar e conduzir o homem à prática da justiça. Se qualquer voz que você ouvir não te conduzir a isso, não é a voz de Deus. Começa por aí. Filipenses 4, 8 e 9 fala um pouco mais do que seria o conteúdo, né? O discernir a voz de Deus. Filipenses 4, 8 ao 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Se a voz que você ouve e julga ser a voz de Deus não te inspira, não te conduz, não te incentiva a viver uma vida de verdade, então esta voz que você está ouvindo não é a voz de Deus, porque viver de aparência, quem vive é o diabo. Ele vive de aparência. Não tem uma passagem na Bíblia de Jó, que veio os anjos se apresentar diante de Deus, e lá veio o diabo transfigurado em anjo de luz e se apresentar diante de Deus. E Deus logo: Satanás, o que está fazendo aí no meio dos anjos? Aparência não é com Deus. Deus trata e lida com a verdade, independente de qual seja. Igual a mulher do fruto do sangue, a verdade dela era: estou imunda durante 12 anos e toquei mesmo, e se precisasse tocar, tocaria de novo. Mas é Jesus. Então, se a voz que você julga ser Deus não te conduz à verdade, não te conduz a viver a verdade, então não é a voz de Deus. Se não te conduz à justiça, e aí é difícil, né, irmãos? Justiça, né? Principalmente no trabalho, é difícil. Mas se a tua verdade, ou a voz que você ouve, não te induz à justiça, não é a voz de Deus. E aqui ele fala: o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, nisso pensaram, nisso pratique. E o fim de tudo é o que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 10. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, fé, e não tivesse amor, de nada seria, nada adiantaria. Ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e distribuísse para sustentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele fala o amor. O que é o amor? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga, ou seja, não tem prazer com a injustiça, mas tem prazer com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias vai ser aniquilado, havendo línguas vão parar, cessarão, havendo conhecimento desaparecerão. Se a voz que você julga ser a voz de Deus não culminar, não acabar no amor, não é a voz de Deus. A
Doquinha pode sapatear, rodar e dizer: assim diz o Senhor, se não houver amor, nada adianta. Eu posso pegar os meus bens, reunir meus bens, vender tudo. É bom ajudar os pobres e ajudar os pobres, mas se toda a minha motivação disso for me autopromover, de nada adianta. De nada adianta. Se eu tenho prazer na injustiça, só fulano se deu mal, ainda bem. Quem mandou falar mal de mim? Quem mandou dizer que eu não consigo? E agora ele não está conseguindo. Se essa é a voz que você está ouvindo, não é a voz de Deus. Não folga com a... Não tem prazer com a injustiça. Tem prazer com a verdade. O amor não é uma patente religiosa. Eu sou religioso, por isso eu tenho amor. Se houver profecia, vai ser aniquilado. Se houver línguas estranhas, vai cessar. Se houver todo o conhecimento bíblico, teológico, vai parar, vai desaparecer. Porque tudo tem que culminar, o fim de tudo é o amor. Se a voz que você ouve e que você julga ser a voz de Deus, não te influencia, não te inspira, não te conduz a isso, ao amor, não é a voz de Deus. Esses são os comentários, irmãos, que eu queria fazer a respeito da voz de Deus. Então que sigamos essas dicas, né? É só um pouco, né, do universo da grandeza de Deus. Deus fala através dos nossos sentidos, de coisas compreensíveis a nós, através da natureza, através da nossa própria consciência. Deus fala através das Escrituras, Sua palavra, e tudo tem que acabar nele e no amor dele por nós. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus.